Bem, então vamos começar este webinar. Antes do mais, gostaria de dar as boas-vindas aos nossos oradores, o Germano Almeida e o Pedro Pontes e Sousa, que nos vão transmitir, no fundo, o seu ponto de vista sobre esta que é, no fundo, uma questão que está em cima da mesa, e eu procurei, no fundo, em conjunto com uma organização conjunta do Departamento de Economia e Gestão da Universidade Portucalense, conjuntamente com o Departamento de Direito, nomeadamente com o curso de Relações Internacionais, e no fundo é uma questão que está na ordem do dia. Seria importante realizar esta iniciativa ainda no decurso do mês de novembro, porque de facto é uma questão que é um conjunto de questões que emanam das eleições norte-americanas, o impacto que delas advirá para a economia europeia, para a política internacional, para os grandes equilíbrios na economia mundial, que eu acho que torna de facto bastante atual e bastante premente esta iniciativa. Uma brevíssima apresentação dos nossos oradores. O Germano Almeida é analista de política dos Estados Unidos, é autor de 4 livros sobre presidências americanas, é comentador na atualidade da SIC Notícias, e todos nós seguramente nos recordamos das suas análises e do seu acompanhamento ao minuto de todo o processo eleitoral norte-americano. O professor Pedro Pontes e Sousa. Está alguém com a... Não, podes, talvez... Não Está alguém com o microfone ligado que eu pedia que desligasse, por favor. Como eu estava a dizer, portanto, o Pedro Pontes e Sousa é professor de Relações Internacionais da Universidade Portucalense, é investigador do Instituto Português de Relações Internacionais. São duas personalidades que, de facto, penso que estão perfeitamente à altura deste desafio, e assim sendo eu começaria por questionar cada um deles e por colocar a cada um deles exatamente a questão que serve de mote ao nosso webinar, ou seja, que efeitos das eleições norte-americanas sobre a economia europeia e sobre a política internacional. Não definimos entre nós nenhuma ordem, mas eu daria o pontapé de saída, portanto daria, digamos, esta ordem de abertura ao Germano. Agradecendo mais uma vez a sua presença. Obrigado, Miguel. Obrigado, Pedro, e à Universidade Portucalense pelo convite. É um prazer. Já colaborei e participei em eventos da Universidade Portucalense várias vezes. Aliás, o Miguel sabe isso, a primeira sessão de lançamento do meu livro há 2 anos, Isto Não É Bem Presidente dos Estados Unidos, sobre a eleição ainda na altura de choque de Donald Trump e o início do mandato, foi na Universidade Portucalense, na biblioteca no Porto, e portanto é com muito gosto que estou aqui. Bom, assim, rapidamente para lançar a conversa, vou ser rápido. Creio que sabemos que às vezes até exageramos um pouco nas conclusões sobre mudanças de presidência nos Estados Unidos, em alguns aspectos até há alguma continuidade entre democratas e republicanos nas administrações, mas desta vez parece-me que as coisas são diferentes, porque esta era uma eleição charneira para percebermos se a eleição choque de Donald Trump há 4 anos era algo estruturante no sistema americano e que levaria a mudanças definitivas e de ruptura, ou se seria, como disse o ex-presidente Barack Obama, no dia precisamente em que passou o testemunho a Donald Trump, a 20 de janeiro de 2017, seria apenas um intervalo, uma vírgula. Eu diria que ficámos a meio, ou seja, o essencial, na minha opinião, foi a travagem da reeleição de Donald Trump, que na minha opinião teria sido trágico para a democracia americana, como de resto os últimos dias mostraram, apesar de uma derrota clara, mais clara do que numa primeira análise poderia parecer. Donald Trump fez tudo e tentou usar todos os meios para anular nos tribunais e através de uma pressão de todo o sistema para que houvesse uma reversão dos resultados, mas a democracia americana tem-se mostrado bastante resistente, apesar dessa bizarria, na minha opinião, que foi há 4 anos os eleitores americanos terem de forma livre e soberana, mas na minha opinião pouco avisada e pouco informada, optado por eleger para presidente alguém que ataca a democracia. É às vezes uma fragilidade e uma contradição das democracias, e os Estados Unidos têm uma democracia fantástica, contraditória e com vulnerabilidades, mas fantástica. Por vezes a democracia tem essa contradição, permite no seu seio
a eleição de alguém que a ataca. Foi o que aconteceu com Donald Trump e creio que, nomeadamente, as últimas semanas são muito eloquentes nesse aspecto. Grandes mudanças logo e as primeiras escolhas do futuro presidente Joe Biden para a sua futura administração apontam para aí. O regresso ao multilateralismo, depois deste intervalo de uma América isolacionista, mais que isolacionista de facto, a dar demasiada prioridade ao nacionalismo e aos seus interesses. Sabemos que na história americana isso não é novidade, houve presidentes que tiveram precisamente essa doutrina, não é? De isolacionismo e de América primeiro. Nesse sentido, Donald Trump não inventou nada. A novidade com Donald Trump foi, por um lado, a forma como usou instrumentos de manipulação do eleitorado que levaram, de facto, a uma escolha que, na minha opinião, foi pouco avisada. Por outro lado, foi, de facto, usar os instrumentos de poder para práticas que só não foram ainda mais autoritárias e antidemocráticas pela resistência do sistema. A presidência Biden será, na minha opinião, uma presidência de transição, uma presidência de back to basics, ao essencial, de uma América decente, em quem se pode confiar, em cuja palavra e assinatura se pode confiar. Está a preparar uma administração muito experiente do ponto de vista da sua prática de administração, com pessoas que essencialmente passaram pela administração Obama, experientes nesse aspecto, uma administração que mais que uma carga ideológica de esquerda que o apoiou, aponta para de onde partiu a candidatura Biden, do centro institucional e moderado do Partido Democrata, herança Obama, herança também de candidatura Hillary Clinton em 2016, de onde parte, por exemplo, o futuro Conselheiro de Segurança Nacional Jake Sullivan. O secretário de Estado Tony Blinken, uma pessoa muito próxima de Joe Biden, tem uma visão idêntica, igual àquilo que deve ser o papel liderante da América. Naturalmente que o regresso ao Acordo de Paris será muito emblemático. É verdade que será relativamente fácil, porque o Presidente dos Estados Unidos, como sabemos, tem muito poder em umas coisas, mas menos do que imaginamos noutra, na gestão da política interna. Na política externa tem bastante poder, e será fácil para o Presidente Joe Biden fazer de facto essa fotografia, e também não só fotografia, algo importante, de no dia 1 assinar o regresso dos Estados Unidos ao Acordo de Paris. Para isso, muito simbólica e significativa a escolha do ex-candidato presidencial e ex-secretário de Estado John Kerry para enviado especial permanente do presidente, um cargo muito especial, um estatuto muito especial, uma espécie de super-ministro para o ambiente e para as alterações climáticas, John Kerry, e portanto são sinais que o futuro presidente Joe Biden está a dar. Outra coisa, e depois, enfim, naturalmente na conversa falei mais sobre isso, outra coisa é a parte interna, que será mais difícil. Eu acho que a parte mais fácil e de oposição será a imagem da América para fora, que na minha opinião se degradou imenso nestes 4 anos absolutamente lamentáveis de Donald Trump como presidente. Isso vai ser recuperado, mas a nível interno os resultados eleitorais apontam para algumas contradições. O resultado de Joe Biden é muito impressionante, 80 milhões de votos, mas o resultado de Donald Trump também é muito impressionante, 74 milhões de votos quase, que são, para termos uma ideia em termos de comparação, 4 milhões acima do recorde do candidato vencedor mais votado, Barack Obama, em 2008. Isso é uma surpresa completa para mim, porque alguém como Donald Trump, que há 4 anos foi eleito essencialmente pelo eleitorado branco, pouco qualificado dos estados do Midwest, e depois naturalmente nos estados tradicionais conservadores republicanos, e que governou só para esse eleitorado, e que não se preocupou em alargá-lo, consegue alargar bastante a sua base de apoio, sobe bastante, por exemplo, nos homens negros, sobe nos latinos da Flórida, perde depois noutros terrenos, do eleitorado branco do Midwest mantém parte, mas perde a maioria para Joe Biden, e depois também a questão do Sul, mas enfim, isso depois falaremos melhor. Mas portanto a minha ideia forte neste momento de arranque seria a vitória de Joe Biden foi a vitória do Back to Basics, de uma América decente, a ideia de que o verdadeiro nacionalismo americano era Trump foi derrotada, a ideia de Biden de que a verdadeira alma da América não é um comportamento bully e de puxar pelo pior da América, não, os melhores e verdadeiros valores da América não são esses, e eu acho que esse foi o crucial. De todo modo, o problema está lá, aquela sociedade está fraturada, não a 50-50, mas a 52-48, vai ser muito difícil, os próximos anos vão ser muito difíceis, e é, acima de tudo, profundamente irresponsável por alguém que ainda é presidente até 20 de janeiro e que tem 74 milhões de votos, ou seja, tem uma grande força na sociedade americana.
é profundamente irresponsável por parte de Donald Trump não aceitar a derrota e puxar por uma ideia falsa e errada de que aqueles milhões de pessoas que votaram nele, e têm naturalmente o direito disso, foram enganados e roubados. Não foram, e é muito irresponsável aquilo que Donald Trump está a fazer. Miguel, tem o microfone desligado. Agradecer ao Germano. Esta primeira intervenção já deixou, de facto, aqui uma série de pistas, e eu passaria então a palavra ao Pedro Pontes e Sousa para nos dar a sua primeira perspectiva sobre, no fundo, o mote da nossa discussão. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Em boa parte, o Germano resumiu muito bem a questão. Eu vou tentar não me sobrepor àquilo que já foi dito, porque boa parte das notas que eu tinha aqui, de facto, o Germano já as mencionou, mas tentar dar um pouco mais de detalhe a algumas das coisas que mencionou e que eu achei importantes. A forma básica, digamos assim, de pensarmos nesta questão, e o Germano colocou logo no início, há continuidade desta presidência Biden ou há ruptura em relação à política externa. E não parece mais evidente que há, de facto, uma marcadíssima ruptura. O elemento-chave dessa ruptura, aquilo que o Germano também descreveu e bem, é o núcleo duro das pessoas que trabalharão na política externa e que nós já vínhamos discutindo há 2, 3 dias e que ontem soubemos mais precisamente quem são, marcadas claramente pela experiência. Décadas de experiência, o que tem as vantagens que tem, mas também tem um track record, tem um passado e, portanto, também é vulnerável a determinadas críticas, que numa esmagadora maioria foram parte da administração Obama, e, portanto, que não são novos no sistema, que não são novos nesta linha, que são, lá está, como disse o Germano muito bem, na sua esmagadora maioria, centristas, muito leais a Biden, até com uma relação pessoal com o Biden e, portanto, bastante por dentro da máquina, e nesse sentido isso é algo de marcada ruptura. O aspecto das alianças globais também é algo que Biden tem repetidamente salientado. Fortalecer as organizações internacionais ou voltar a alianças, voltar a tratados de que Trump saiu ou que Trump pretendia dissolver, o que quer que seja. O caso do Tratado de Paris é o mais evidente, não é? De voltar no dia 1, e o papel ou simbólico ou real, vamos ainda perceber ao certo, que é atribuído a John Kerry, mas que parece ser muito significativo, mais uma vez, é algo digno de muita nota. Mas para além da questão de Paris temos várias outras. Temos a OMS, ou seja, manter o apoio à OMS ou até reforçá-lo, muito ao contrário daquilo que vinha dizendo Trump nos últimos meses. A questão do Irão, rever o acordo com o Irão, fortalecer a NATO e fortalecer a relação com os aliados naturais dos Estados Unidos, o que, mais uma vez, é bastante diferente do discurso que Trump vinha tendo com a NATO. E algo que eu também gostaria de mencionar mais à frente, porque era importante para a pergunta, a questão dos acordos de comércio, reforçar acordos de comércio para contrariar o aumento da influência da China. Duas perguntas que têm sido bastante visíveis, sobretudo entre os académicos, digamos assim, e dos académicos mais próximos dos democratas, é a ideia de que eventualmente esta administração Biden terá aprendido lições das presidências, não só da Trump, mas dos últimos 20 anos, digamos assim. E, portanto, estão interessadas em descobrir, por exemplo, ou em perceber se haverá algum tipo de redução do orçamento militar. Não sei se é provável ou não que haja, não me parece muito provável, mas é algo que eventualmente poderemos discutir. E, em segundo lugar, um maior retraimento no uso da força, que também, como sabemos, é especialmente importante, e é algo que, mais uma vez, alguns próximos desta liderança dizem que é uma lição aprendida, digamos assim. Se é de facto uma lição aprendida ou não, é algo que teremos ainda que perceber. Este foco, quem percebeu no último dia na nomeação ou a indicação deste núcleo duro, de pessoas que trabalharão com Joe Biden, ficou muito com a ideia de diplomacia internacional voltar a estar no centro, da colaboração voltar a estar no centro, com 3 desafios urgentes, internos e internacionais, simultaneamente internos e internacionais, que eu diria que são 3 Cs, e 3 Cs bastante óbvios: Covid, clima e a China. Resumindo, a lógica e também uma frase chavão que tem sido usada muitas vezes: America is back. America is back.
do ponto de vista muito mais concreto, muito mais terreno, digamos assim, eu diria que há desafios muito concretos, digamos, na máquina do aparelho de Estado, nomeadamente do Departamento de Estado, de perceber exatamente como é que isto poderá funcionar. É verdade que se rodeou o Biden de um conjunto de experts com muita, muita experiência, quer diplomatas, quer burocratas, mas ao longo dos anos tem havido uma degradação do Departamento de Estado, ou seja, do aparelho de negócios estrangeiros dos Estados Unidos, e esse restaurar desse aparelho é algo que poderá demorar mais tempo do que a presidência de Biden gostaria. Num segundo aspecto, então, passando para a dimensão do comércio internacional. Ela tem sido muito mencionada, e para além de ter sido muito mencionada, alterando também significativamente a lógica que conhecíamos em Donald Trump, tem colocado grande foco em, por um lado, trabalhar com as outras democracias, ou seja, claramente em paralelo com elas, em conjunto com elas, e com o objetivo, que eu traduzo literalmente, como reescrever as regras do comércio. Também tem sido algo repetidamente mencionado por Biden. Não é um assunto menor, mesmo neste momento. Há dias, 15 estados da Ásia-Pacífico, incluindo a China, assinaram um acordo de comércio histórico, a Parceria Económica Regional Abrangente, a RCEP, e falamos de 1/3 da economia mundial, 1/3 da produção mundial, e portanto não é algo menor, para já não falar do poder de influência que a China tem nessa relação. A ideia de Biden, ou a lógica de Biden por detrás disto, é que os Estados Unidos têm 25%, isto mais uma vez, tirado do discurso de Biden, os Estados Unidos têm 25% da capacidade de comércio, digamos assim, dito em palavras do próprio Joe Biden, que 25% cabe a outras democracias e que, portanto, estes 50% devem unir-se, devem juntar-se, trabalhar em conjunto para reescrever estas regras de comércio. De outra forma, aquilo que esta presidência prevê é que seja a China a mandar nas regras do jogo, e não é isso todo que esta presidência quer, e por isso vai claramente, ou defende no seu discurso, que vai claramente distinguir entre aliados e autocratas, e que está contrária a uma lógica mais punitiva no comércio internacional, como aquela que temos verificado. De um ponto de vista mais concreto, é difícil perceber ao certo o que é que isto quer dizer. Ou seja, será que com a presidência Biden voltaremos ao TPP, ou seja, à Transatlantic Partnership, ou não? Será que irá assinar este novo acordo ou não? É outra possibilidade. Como é que ficam as tarifas à China? Como é que ficam as restrições que nós conhecemos bem, por exemplo, no caso dos 5G, não é? Ou seja, restrições a empresas de tecnologia devido nomeadamente a questões de segurança nacional, algo que tem sido muito discutido no último ano, 2 anos, como é que essa questão ficará. O que tem estado também, e isto é importante para percebermos que também há esquerda, eu coloco esquerda entre aspas nos Estados Unidos, percebemos bem porquê, porque o sistema político americano não é muito dado à noção de esquerda como a conhecemos na Europa. Não é só à direita ou entre aqueles que apoiaram Trump que temos gente que se sente prejudicada pelas regras de comércio internacional. E, portanto, boa parte do discurso também tem sido investir nos trabalhadores americanos, tornar os trabalhadores americanos competitivos, também não está muito claro o que poderá querer dizer, e ainda um outro aspecto que é incluir os sindicatos, representantes dos trabalhadores e ambientalistas nos acordos. Isto é algo explicitamente dito pela própria campanha de Biden. Como é que isto na prática poderá funcionar? Mais uma vez, é algo que não está claro. Eu diria que, em suma, só para dar assim, alguns pontos finais, esta é uma visão claramente liberal e idealista daquilo que vai ser a política externa. Liberal no sentido de democracias, comércio, instituições internacionais, como a base da sua proposta de política externa. Idealista no sentido em que está a colocar o ambiente, os direitos humanos, a promoção da democracia, uma série de aspectos como centrais nesta agenda de política externa,
ou defendendo que colocá-los no centro da agenda pode transformar as relações internacionais. Não é num sentido negativo, digamos assim, ou pelo menos não é para já. Este é um aspecto. Portanto, estes elementos como centrais na agenda e que não têm que ser, e nem sempre foram ao longo da história, e também nem sempre foram com Donald Trump. Um segundo aspecto que eu gostaria de colocar era a ideia do excepcionalismo americano. Ou seja, de que os Estados Unidos são uma nação excepcional, são uma construção excepcional. E com Joe Biden poderemos voltar a este discurso, que é um discurso que tem vantagens, mas também desvantagens, e que, por exemplo, Donald Trump sistematicamente rejeitava essa noção de um excepcionalismo americano, de algo de especial nos Estados Unidos, quando depois, na prática, o discurso era, mais uma vez, centrado em America First, mas quando discutida esta expressão em particular, ele não era particularmente adepto, dizia que menorizava outros Estados, que poderia degradar a relação com outros Estados, o que não deixa de ser uma nota curiosa. Um terceiro aspecto tem que ver com até que ponto este discurso se vai concretizar na prática. Ou seja, sistematicamente, na política externa, há uma distância, maior ou menor, entre o discurso e a prática, entre a proposta feita antes de chegar ao poder e a realidade. Até que ponto a realidade vai moldar ou vai mudar de facto esta agenda é algo que ainda estamos para perceber. Quarto lugar, algo que o Germano também salientou bem, não só a sociedade americana está profundamente dividida, como a política americana está profundamente dividida. O Senado americano, onde continua uma situação complicadíssima para os democratas, o Partido Republicano, que não sabemos como é que irá ficar, se haverá diálogo ou não entre o Partido Republicano e o Partido Democrata ou não, se Trump continuar lá na liderança ou continuará a ter um papel relevante na política americana, e aquilo que também tinha mencionado, ou seja, o facto de haver uma série de trabalhadores americanos que se sentem predadores da globalização, quer mais à esquerda, quer mais à direita. Tudo isto poderá ter um impacto na medida em que se pretende reescrever as regras do comércio, isto poderá ser significativo, mais uma vez, quer à esquerda, quer à direita. Boa parte destes eleitores, por exemplo, apoiavam Bernie Sanders e tinham uma posição diferente em relação ao comércio internacional da que tem, por exemplo, Joe Biden. Já não digo nestas eleições, digo também nas primeiras. O último aspecto, e mesmo só uma nota final, esta ideia de America is back aponta novamente para uma lógica de América voltar à cena internacional, voltar a ser líder, voltar a exercer influência. Este debate ou esta discussão sobre a América estar no centro, ser liderante ou preocupada com os seus próprios assuntos, digamos assim, não é algo dos últimos 5 anos, nem dos últimos 10 anos, é algo dos últimos 200 anos. Ou seja, que é permanente, que é persistente na política americana. Entre uma América mais voltada para si mesma ou uma América mais voltada para o mundo, não é um debate novo, não é um discurso novo, mesmo dentro de cada um dos partidos não é um discurso novo. E por isso, mesmo que haja uma grande mudança agora, de uma lógica menos isolacionista para uma lógica mais internacional, nada garante que ela se venha a manter daqui a 4 anos, ou daqui a 8 anos, ou algo do género. O meu ponto era este. Isto é uma dinâmica, ou este elemento é persistente na política americana. É persistente esta dualidade entre uma América mais isolada ou uma América mais internacional, mais voltada para o mundo. Mesmo que a presidência Biden tenha claro o que é que quer fazer nestes 4 anos, nada garante que daqui a 4 anos não estejamos outra vez a discutir, ou daqui a 8, ou daqui a 12, se os Estados Unidos continuam a ser mais voltados para o mundo ou mais voltados para si mesmos. Ok, o Pedro deixou já aqui uma série de pistas muito interessantes. Eu devolveria aqui a bola ao Germano, para pegando no que o Pedro diz, fazer aqui essencialmente duas questões. Efetivamente, há uma questão aqui que eu retive, que é até que ponto é que o discurso efetivamente terá condições efetivas de vir a concretizar-se na prática. E foi muito interessante esta perspectiva dos 3 Cs que o Pedro aqui falou. O Germano aflorou na sua primeira intervenção a questão climática e, de facto, a nomeação de John Kerry
é paradigmática dessa prioridade que irá ser dada às questões ambientais e ao combate às alterações climáticas. Portanto, eu colocaria, digamos, ao Germano a questão relativamente aos outros dois Cs, ou seja, relativamente ao relacionamento com a China, e esperemos que uma questão que, para bem de todos nós, se feche no curto prazo a questão Covid. Muito bem. Sim, é muito interessante analisar esses 3 Cs, de forma muito bem definida pelo Pedro. Serão decisivos, de facto. Eu diria, antes do mais, que é muito claro no início da administração Biden que vai haver uma grande mudança em relação a questões essenciais do que foi um conjunto de erros por parte da administração Trump, e isso vai ser a parte, eu diria, mais fácil, no regresso ao Acordo de Paris, na questão climática, e vai haver uma mudança drástica no registro, na forma como trata os aliados tradicionais e permanentes, nomeadamente os europeus, e isso vai ser relativamente fácil de marcar no início. Depois, em algumas questões mais estruturais e não tão imediatas, se calhar a mudança não vai ser tão grande como esperamos. E aí vamos chegar à questão da China, onde vai haver alguma mudança, mas não no essencial. Em relação à questão da China, eu chamo a atenção para quem tem esse interesse, para que leia, eu acho que é o melhor, o artigo do Joe Biden na Foreign Affairs em março-abril, onde está lá essencialmente a posição dele, em que ele, até na altura com alguma surpresa para algumas pessoas do campo democrata, disse claramente, em relação à China, há uma coisa que me vai marcar, que serei duro com a China. Convém lembrar que na campanha eleitoral a mensagem principal da campanha Biden para os estados do Midwest, da Rust Belt, onde a Hillary inesperadamente perdeu para o Trump, foi Buy American. Portanto, foi uma mensagem protecionista do ponto de vista económico. E, portanto, isso vai ser crucial. No entanto, a grande questão, que eu acho que neste momento não está respondida, é a questão das tarifas, ou seja, a guerra de tarifas. Portanto, Donald Trump identificou bem a questão e a ameaça ao perceber que a contenção da exceção da China era fundamental, mas errou completamente, na minha opinião, na forma de desenvolver. Ou seja, a política de tarifas foi muito má para os Estados Unidos. Também foi má para a China, mas foi muito má para os Estados Unidos. E foi só minimizada por um conjunto de bailouts, de compensação, que a administração de Trump fez junto dos agricultores em alguns estados que estavam muito dependentes dos negócios com a China. E, portanto, é evidente que quando as duas maiores potências entraram numa escalada de tarifas e depois na altura, e antes da pandemia, já ninguém se lembra, mas parecia um início de um grande acordo, e havia aquela fase 1 a 15 de janeiro, depois, enfim, já ninguém pensou nas tarifas e começou tudo a pensar no Covid, mas a verdade é que Trump se preparava para reduzir essa guerra de tarifas porque sabia que estava a perdê-la. E, portanto, vamos ver que tipo de estratégia terá Biden nessa questão. Há outras questões que, entretanto, se levantaram. Eu lembro que a guerra de tarifas depois escalou para uma guerra tecnológica, com a questão da Huawei e do 5G. E, portanto, a grande história do nosso tempo, nesta altura, parece que é a pandemia. A pandemia é um tema que tem realmente um alcance inacreditável, de facto. Quando uma pessoa pensa, o ponto em que já chegou é, de facto, um alcance inacreditável. Vai ser por mais algum tempo do ponto de vista sanitário e ainda mais algum tempo do ponto de vista económico, mas vai passar, não é? Ninguém sabe exatamente quando, mas 1 ano, mais ou menos, no máximo, sanitário, e 2, 3, económico. Portanto, no final do mandato de Biden, com alguma sorte, essa questão já está resolvida, e já agora, com alguma sorte, claro que, enfim, fazer previsões nessa altura é loucura, mas num forecast, enfim, se calhar, depois do risco pandémico e dos problemas económicos, por essa altura, a economia americana poderá estar a disparar. Ninguém sabe neste momento que tipo de condições haverá, mas é uma hipótese. A grande história durável do nosso tempo é que estamos a assistir, em plena vida nossa, a uma ultrapassagem histórica da China aos Estados Unidos. Ainda falta algum tempo, mas para termos uma ideia, há uma década, a China tinha 59% do PIB americano e agora tem 75%, em alguns indicadores está acima já dos Estados Unidos. E, portanto, a identificação da ameaça está lá, e o último grande consenso entre democratas e republicanos é esse, é que a China é a grande ameaça e há que conter a sua ascensão. Já em relação à Rússia, há uma grande mudança. Para mim, enfim, até 20 de janeiro terei tempo para escrever e falar sobre isso. Acho que com a espuma das eleições o tema ainda não está devidamente desenvolvido. Há 3, 4 momentos de grande gravidade nos anos de Trump. Um é Charlottesville, a questão do presidente dos Estados Unidos não se demarcar de criminosos que, à margem da lei, mataram pessoas
e equiparou-os a manifestantes pacíficos. Outro foi, mais recentemente, a questão no Parque Lafayette, nas manifestações contra George Floyd, depois da morte de George Floyd, quando ele sai para fazer-se fotografar com uma Bíblia em frente a uma igreja em Washington, e para fazer isso leva uma comitiva e manifestantes pacíficos e uma versão legal foram dispersos com um gás lacrimogéneo, como se estivéssemos na China ou sabe-se lá onde, e não, estávamos em Washington, foi de uma particular gravidade também, e também uma das coisas que faz com que esta presidência seja particularmente grave é a forma como não soube perceber que os Estados Unidos de facto são um país, como há pouco estava a dizer, que supostamente seriam excepcionais pelo exemplo. É verdade que não foi com Trump que isso começou a reduzir, a retração, o retrainment começa com Obama, e isso é verdade, mas Trump transformou numa forma que não estávamos habituados. E para mim o momento mais grave da presidência de Trump é em Helsínquia. O que aconteceu em Helsínquia? O presidente dos Estados Unidos ao lado do presidente da Rússia, em vez de defender o complexo de informações e inteligência e as agências americanas que tinham acabado de emitir um relatório em que, entre outras coisas, tinham conclusões de grande gravidade em relação à interferência russa nas eleições presidenciais, e não há nada mais marcante numa soberania de uma democracia que é a escolha do seu presidente. E o que é que Donald Trump faz? Deslegitima essas conclusões e dá razão ao presidente de uma potência rival. Isto é de uma gravidade inacreditável, e já agora, outra coisa que vamos ver nos próximos anos é que não há registros disso. Há um registro naturalmente público dessa conferência, mas não há registros disso, não há registros. A presidência de Trump vai ficar marcada por ser a presidência de um presidente de feelings que não lia papers, que afastava os melhores conselheiros, era tudo sobre o presidente, um presidente mal preparado para o cargo. Os melhores conselheiros foram saindo: Jim Mattis, secretário da Defesa; McMaster, conselheiro da Segurança Nacional; John Bolton, conselheiro de Segurança Nacional também noutra fase; Tillerson, chefe da diplomacia. Todos eles, e no caso de Tillerson, curiosamente era uma pessoa que até era relativamente próxima do presidente antes da administração, mas que se manteve numa linha tradicionalista da administração americana a defender as sanções à Rússia na questão da Ucrânia, e depois o que isso levou. E, portanto, a próxima administração espera-se seja muito menos sobre o presidente, e nesse sentido o low profile de Biden até o pode ajudar, e muito mais, como estava a ser explicado, pela competência técnica, independentemente do que acharmos do posicionamento político das pessoas que estão a ser nomeadas, e que é uma gente competente e qualificada. Isso faz toda a diferença. Dentro disto, a questão do clima está claro que vai ser uma mudança total e completa, mais pelo exemplo. Houve um grande dano reputacional da imagem da América por causa de uma questão que não é uma polémica, ao contrário do que diz o ainda Presidente dos Estados Unidos. Não há polémica nenhuma em relação às alterações climáticas. Há alterações climáticas, é uma questão de segurança nacional, e agora vai passar a ser marcada assim. Há um consenso científico, e os Estados Unidos de Obama lideraram e promoveram o Acordo de Paris, assinado pelo então secretário de Estado John Kerry, que agora será o enviado especial permanente do presidente com poderes especiais para o tema, e depois passaram para um presidente que, na verdade, isso, para compreendermos Donald Trump, temos que ver isto. Donald Trump não é aquele tipo maluco que diz que não há Covid e que não há alterações climáticas, não. Ele sabe jogar com a quantidade incrível de pessoas que há assim no mundo, neste mundo tão esquisito em que vivemos. Enquanto mais informação há, mais desinformação e mais ideias falsas há também e correm. Ele sabe jogar com isso, em que flerta com os negacionistas, embora não o sendo, mas nunca diz concretamente não há alterações climáticas. Não, brinca com isso. Quando no Alasca está muito frio, faz tweets do estilo: já viram o frio que está no Alasca? Então ainda falam no aquecimento global. Mas depois diz algo que, por exemplo, o vice-presidente Mike Pence referiu muito bem no debate com Kamala Harris. Ele começava sempre a frase a dizer assim: "The climate is changing, but..." Ou seja, eles não perdem completamente algum público que possa, de algum modo, dizer: não, afinal, estes tipos não são assim tão malucos, eles assumem que o clima está a mudar. But o quê? Mas o Acordo de Paris era mau para os interesses americanos. E, portanto, para Donald Trump e para os seus, era tudo comercial, era tudo transacional. Valores
princípios básicos, esqueçam. Ler papers, esqueçam. Era feelings. As pessoas que votaram no Trump têm dito nos últimos dias que têm no feeling que ganharam as eleições, mas isto não é por feelings, é por factos e é por contagem concreta de votos. E esta guerra de posicionamento foi muito agravada nestes anos. E, portanto, Donald Trump perdeu nas urnas, não teve uma derrota humilhante. Na minha opinião, só sai mal disto pelo comportamento absolutamente inaceitável que teve depois da derrota, mas tem uma avalização de um comportamento pouco democrático, mas muito hábil no aproveitamento de um certo cansaço neste momento da pandemia, de uma certa ideia que vai crescendo nas pessoas de que já não têm paciência para ouvir os tipos, é mais chato ouvir burocratas e ouvir especialistas e ler papers, quando a maior parte das pessoas olha para um rodapé de uma notícia e não consegue sequer interpretar o título, quanto mais estar a ler um paper. Então ele, de uma forma extremamente hábil, desenvolve feelings, ideias. A América estava a perder com Obama era um tipo fraco, vamos fazer Puts America Winning and Winning. Bom, e o que acontece é que Barack Obama, que teve algumas falhas, tem uma presidência, na minha opinião, bastante bem sucedida no essencial da recuperação económica. É verdade que Trump depois a continuou. Mais uma continuidade que houve foi precisamente a saída do Grande Médio Oriente, houve essa posição em conjunto, mas com uma diferença fundamental. Quando se diz que Trump ao menos nunca fez nenhuma guerra. Bom, Trump mantém a coligação internacional liderada pelos Estados Unidos na questão do Daesh, e fez-o bem, mas depois tem outro momento-chave, na minha opinião, em que mostra como nunca teve como prioridade valores essenciais. Ou seja, quando ele sai, quando manda retirar as tropas americanas da fronteira da Síria com a Turquia e deixa à sua sorte os curdos, que foram fundamentais como aliados dos Estados Unidos para que os Estados Unidos pudessem fazer aquela operação não tendo que mandar tropas no terreno, deixados à sua sorte perante a ameaça em concreto da infantaria turca, perde ali isto um ano depois de ter sabido, das poucas vezes que o fez, ter sabido alterar a sua posição em relação ao Afeganistão, tinha a posição de retirada de tropas, e aí ouviu os generais e adiou esse adiamento e tornou-o mais faseado, mas no caso da Síria não o fez, mas acabou por ser depois forçado a adiar por 6 meses, mas não por sua vontade. O que é que na altura perde o melhor elemento da abstração, que era o general Jim Mattis. E eu, só mesmo para acabar esta parte, convido quem critica Donald Trump está a exagerar, e quem acha que a CNN ou o New York Times estão a exagerar, então, ok, não se fiquem pela CNN ou por ler o New York Times para julgarem Trump, não leiam perigosos esquerdistas, leiam o que o general Jim Mattis, que foi seu secretário de defesa durante 2 anos, diz neste momento sobre ele, leiam o que o John Bolton diz neste momento sobre ele, leiam o que o General McMaster dizem neste momento sobre ele. A ferida está lá. Neste momento a chave é perceber se os 74 milhões de votos que Trump teve são 74 milhões de votos no estilo Trump, ou se dessa enorme quantidade de gente que dava para ganhar qualquer eleição, exceto esta, quanto vai continuar com a ideia de que foi roubada e que o sistema pôs de forma conspirativa Joe Biden na presidência e não o eleitorado americano, como aconteceu, e quanto dele, por exemplo, nas eleições daqui a 2 anos para o Congresso, vão votar em candidatos republicanos que de algum modo sigam uma via mais aceitável. Essa é uma questão crucial para percebermos os próximos anos da política americana. Joe Biden neste momento está a fazer tudo para encontrar algum tipo de ponte e não precisa de muitos, 3, 4, 5 senadores republicanos que se demarquem do estilo de Trump e percebam que neste momento faz mais sentido fazer alianças pontuais com a futura administração em nome de uma certa governabilidade. O grande problema é se isso depois lhe permite que eles continuem a ser eleitos como republicanos. Mas, por exemplo, dou um exemplo, o senador Pat Toomey da Pensilvânia, que há uns dias foi dos primeiros a felicitar de Joe Biden como presidente eleito, republicano, não vai à reeleição em 2022. Portanto, nos próximos 2 anos estará livre para poder fazer um pouco isso. Portanto, é um pouco neste jogo, e por isso não me admira que Joe Biden não esteja a ceder à pressão da esquerda que o apoiou e esteja a fazer uma demonstração muito ao centro.
No entanto, Joe Biden tem algumas decisões difíceis a tomar, ou seja, nomeadamente na política fiscal, não tendo, obviamente, porque não é essa a sua plataforma, de se comprometer com propostas que eram muito radicais e que não se enquadravam no que é a verdadeira América, de Bernie Sanders e de Elizabeth Warren, propostas de taxar as maiores fortunas com valores muito grandes. Isso não é a América, de facto, mas terá que encontrar uma plataforma intermédia de, pelo menos, revogar as Trump tax cuts que faziam grandes cortes fiscais às maiores fortunas, recuperar essa receita fiscal de quem ganha mais e, com ela, avançar para a despesa social. Vai ser um equilíbrio difícil, porque se, por exemplo, no Acordo de Paris ele pode fazer isso por ordem executiva, já isso precisa de um Congresso que não será tão favorável ao futuro Presidente Biden como eventualmente se chegou a imaginar. Obrigado, Germano. Pedro, aqui uma ou duas questões que me foram sendo suscitadas. No fundo, as eleições norte-americanas foram encaradas do lado de cá, pela Europa, como de facto uma oportunidade de virar a página e de mostrar efetivamente que iríamos estar em presença de uma nova administração, de um novo momento para o relacionamento. Em que medida é que de facto acha que efetivamente essas expectativas, diria, na globalidade, na generalidade da economia ou das economias europeias face a esta viragem que se espera que vai acontecer com a administração Biden, essas expectativas são fundadas? E em que medida é que acha, já falámos há bocadinho dessa questão, haverá condições para, já sabemos que o Acordo de Paris provavelmente será muito rapidamente reatado pelos Estados Unidos, o reatar do TTIP, portanto a parceria transatlântica de comércio e investimento entre a grande zona de comércio livre Estados Unidos, entre os Estados Unidos e a União Europeia, se de facto poderá ser aqui uma resposta efetiva e uma resposta tão rápida quanto possível ao grande acordo, à grande parceria celebrada entre as economias asiáticas. Tentar ser o mais sintético possível. Quanto a este virar a página e se estas perspectivas são fundadas ou não, ou se têm algum fundamento sólido. Acho que do ponto de vista político, apesar da muita prudência que houve na Europa em relação a estas eleições, agora já claramente este discurso do virar a página já está presente, e portanto há claramente a sensação de que esta presidência vai estar mais envolvida, de que vai estar mais interessada, de que vai tratar os aliados de outra forma, de que vai olhar com outros olhos para a NATO, que vai olhar com outros olhos para a relação com a Europa. Aliás, o próprio passado, digamos assim, de Biden, já houve, sobretudo com a questão da Irlanda, não é? Já tem surgido assim alguma ideia de que poderá sair dali algum tipo de relação especial, que na verdade não é muito marcante, mas é um símbolo, digamos assim, de como essa melhoria de relações pode vir a acontecer. Eu não acho de todo que isso seja infundado. Acho que é de prever, digamos assim, um voltar ao normal destas relações. Acho que em boa parte, aquilo que também boa parte dos Estados europeus fizeram foi tentar colocar estas relações no congelador durante 4 anos e esperar que, quando eventualmente o frigorífico avariasse, ou quando o frigorífico voltasse a funcionar, as coisas voltariam ao normal e, portanto, já não haveria que se preocupar e, portanto, os Estados Unidos se voltariam a juntar a estes acordos, que voltariam a prestar atenção às organizações internacionais, o que seja. Na dimensão mais económica, eu tenho mais dúvidas, e isso liga-se também com a segunda questão que me colocou, e muito bem. Porque, por um lado, eu não sei se há condições para reatar este TTIP. Ou seja, não sei se há condições do ponto de vista da opinião pública europeia, do apoio público europeu para reforçar ou para um reatar destas negociações. Não esquecer que o TTIP teve grande oposição pública, e não só pública, também variou muito de Estado para Estado, mas onde houve grande oposição a este acordo. E o próprio Parlamento tem um papel, ou seja, há muitos atores que têm uma voz neste acordo, para não falarmos da esmagadora quantidade de ONGs, de grupos de pressão, que estiveram ativamente contra o acordo, e portanto não sei até que ponto será possível uma proposta deste género.
E ao mesmo tempo, eu também não sei se não poderemos prever que a lógica que já vinha de trás, de um ponto de vista económico, comercial, concreto, não é? De voltar o olhar dos Estados Unidos mais para a Ásia-Pacífico do que para a Europa, não sei até que ponto isso não irá continuar. Ou seja, não sei até que ponto, digamos assim, a preocupação, a maior urgência, a maior necessidade, a maior busca por acordos de comércio ou por reforçar os instrumentos de comércio não será para a Ásia-Pacífico, como vinha sendo já com Obama, ou seja, apesar do desenvolvimento da proposta do TTIP, o grande esforço, o grande foco do desenvolvimento dos acordos de comércio foi mais com a Ásia-Pacífico, ou seja, um recentrar, digamos assim. Não sei até que ponto não poderemos continuar a esperar isso e, portanto, digamos assim, um segundo nível, não é, das relações com a Europa. Mais uma vez, parece muito claro este discurso de um reforço das democracias, da posição das democracias, do bloco transatlântico, em termos concretos ainda, tirando, lá está, algumas questões que foram mencionadas, quer dizer, a questão com a Rússia, numa dimensão mais política, a questão com a China, numa dimensão mais económica, mas em que ainda não é claro, do ponto de vista da parte desta administração, o que é que pretenderá fazer ao certo, não é? Eu lancei algumas pistas concretas, não há respostas muito claras, parece-me, neste momento, a nenhuma delas. Portanto, não tenho certo que haja um reforço, um estímulo muito significativo das relações económicas entre os dois lados do oceano com a chegada de Biden ao poder. O que me parece certo é que também, como disse o Germano, e bem, também me parece um ponto importante, não só esta questão da tecnologia, não só a questão das empresas de segurança nacional, como há toda esta questão que no discurso de Biden é complicada de gerir, que é a do Buy American, a do defender uma economia industrial, ou seja, o Rust Belt, defender uma série de atores económicos que durante muito tempo se sentiram menorizados, menosprezados, e como é que isso se corresponde com novas medidas, novas propostas de acordos de comércio livre ou de aprofundamento do comércio internacional. Como é que elas se compatibilizam numa única agenda? Isso parece-me um desafio importante e é um desafio que terá implicações nas relações comerciais dos Estados Unidos com o resto do mundo. Isso parece-me evidente. Obrigado, Pedro. Nós temos aqui uma primeira questão do chat, colocada pelo Filipe Ferreira, a quem agradeço a participação, que é a seguinte: com a eleição de Biden, a probabilidade da recondução de António Guterres à frente da ONU aumenta. Poderemos afirmar que um segundo mandato de Guterres à frente da ONU está praticamente assegurado? Germano. Uma questão muito bem colocada. O António Guterres foi eleito dias antes da eleição de Trump e, portanto, foi eleito ainda com o apoio dos Estados Unidos, ainda com um caminho diplomático americano, na altura com Samantha Power e Susan Rice nas Nações Unidas. E isso foi muito importante, na altura ainda de Obama. E com a Rússia, com o embaixador russo nos Estados Unidos, que entretanto morreu, que também foi muito importante para essa escolha de António Guterres. Naturalmente que o mandato do Guterres foi muito condicionado e quase comprometido com a eleição de Donald Trump, porque Donald Trump o que faz foi, nestes anos, desfinanciar, mais até do que esta questão mais sonora e visível da OMS, que vai na sequência, e portanto a diabolização da OMS muito como bode expiatório, acusando de uma proximidade e comprometimento político da OMS com a China, na questão da pandemia, mas isso foi apenas o culminar de anos de desfinanciamento das agências, em que os Estados Unidos, que são de facto o maior contribuinte de longe, e ainda são no final dos anos Trump, é justo dizer isso, mas houve, e lá está, é das tais situações em que com alguma razão depois a resposta foi desproporcionada. À pergunta, faz sentido recolocar e reconfigurar as contas dessa contribuição em função, por exemplo, do crescimento da China e a desaceleração, digamos, comparativa dos Estados Unidos em função do que são as contribuições? Se calhar até faz. Outra coisa é a forma como Donald Trump abordou a questão. E, portanto, mais uma vez, espera-se da administração Biden uma reconciliação com as Nações Unidas, acabar com este desfinanciamento, o que não quer dizer que não haja um questionamento em relação a algumas coisas que têm que mudar,
E é isso que se pode esperar. E, portanto, nesse sentido, sim, acho que faz sentido achar que António Guterres aumentou imenso as probabilidades de continuar na liderança da ONU, embora seja um tema que neste momento não se põe para já. Outra coisa em relação à relação com a Europa, eu concordo com o que disse o Pedro, o shift para a Ásia, sabemos, não começou com Trump, começou com Obama. O Trump, de algum modo, alterou pela questão do aumento da deposição da China e, portanto, a política de alianças que faz com o Japão e, sobretudo, com a Índia. Também é outra coisa a ver como é que vai ser a relação dos Estados Unidos com a Índia. Nós olhamos pouco para a Índia, a China está-nos mais presente, a Índia não tem um lado muito internacionalista, expansionista, como tem obviamente o projeto do presidente Xi Jinping, mas a Índia é a longo prazo uma potência maior que a China, porque, como disse e explicou de forma brilhante o Tony Blair no Web Summit há 2 anos, creio, o poder está na população, estará na população. Os países europeus estão a perder população, os próprios Estados Unidos estão a perder a longo prazo população, e, portanto, a questão da invasão dos imigrantes da caravana, aquilo que o Trump lançava, é apenas ridículo. 80% a 90% dos condados americanos nos últimos 10 anos perderam população. O problema dos Estados Unidos não é de imigração, ao contrário, é de falta de imigração. Há, naturalmente, questões pontuais e problemas pontuais na fronteira sul, como é óbvio, não é? Mas do ponto de vista global é assim. Mas, portanto, qual é o país neste momento forte nesse aspecto? É a China, e a longo prazo é a Índia. A Índia será, nos próximos 10, 15 anos, uma das maiores potências, certamente. Tem problemas estruturais, naturalmente, e, portanto, é importante também ver que tipo de política o Presidente Biden terá com a Índia. Não é, neste momento, uma premência, a premência é saber a relação com a China, mas também será importante. Em relação à Europa, sim, Biden é mais europeu que Obama, é verdade. Obama, como é sabido, além de ter tido um pai queniano, embora nunca tenha vivido em África, a relação com a África é mais até simbólica, mas muito mais é com a Ásia, cresceu na Ásia, na Indonésia, em Jakarta, porque o padrasto dele era indonésio, isso é mercante, e mesmo até também o facto de ter nascido em Honolulu, Havaí, há ali um lado pouco continental de Obama, mas também pouco virado para a Europa, mas para o outro lado. E Biden não é? Biden tem raízes católicas irlandesas, e esse lado é interessante, portanto espera-se de facto uma reconciliação com a Europa importante. Outra coisa é achar-se que vai haver o TTIP, não faço ideia se vai haver ou não, mas recordo, portanto, como já perceberam, pelo início que disse, tenho uma posição ultra crítica de Trump, mas recordo, se há coisa que não foi culpa de Trump, foi o falhanço do TTIP, porque ele já estava praticamente condenado ainda com Obama. Obama lança a questão, um bocado para se reconciliar na Europa, no discurso de Estado da União de 2013, de arranque do segundo mandato, de uma ideia de uma mega plataforma, não só comercial, mas também com laços também, enfim, de esbarrar as diferenças de standards, e uma grande plataforma Estados Unidos e Europa para contrapor à China. Era essa a sua visão, fazendo do Atlântico um grande lago de cooperação, enfim. Mas depois as negociações não correram bem, e isso foi ainda durante a administração Obama. E o TTIP estava praticamente comprometido, e Trump, percebendo isso, percebeu que era popular demonizar a Europa e dizer não vamos estar preocupados com estes tipos que não trabalham ao fim de semana e não sei o que, essa conversa americana em relação aos europeus. Que também existe, naturalmente, né? Mesmo a questão do border sharing em relação à NATO, que também começa com Obama, mas com uma diferença. Com Obama na cimeira de Gleneagles, creio, portanto, o de Glasgow, há um comprometimento dos 2% do orçamento de defesa por cada país, coisa que, como sabemos, muitos países europeus ainda não cumprem, incluindo Portugal. No entanto, há um calendário faseado para isso até 2024. E Trump pega nisso e chama delinquentes aos países europeus e começa a falar em 4%. E as coisas não se fazem assim. Não se fazem assim, portanto é esse lado que é de esperar dos americanos. Que se desengane quem acha que vai voltar a ser tudo rosas entre os Estados Unidos e a Europa, não. Isso é outra coisa que eu queria dizer. Não há um Obama 3.0. A vida não volta para trás. E, portanto, 2020 não é 2008. Portanto, eu acho que é uma excelente notícia de que Trump não tenha sido reeleito, mas que ninguém espere que seja tudo rosas, porque não há esse caminho para trás. Depois, é preciso ver que Trump ainda pode voltar, a lei permite-o. 74 milhões de votos não foi uma diferença. Se ele tivesse perdido por 30 milhões de votos, não, perdeu por 6 milhões. Portanto, não é impossível que Donald Trump seja presidente em 2024, se as coisas correrem mal. E, portanto, a questão é
os outros países, vendo o que aconteceu nestes 4 anos, se calhar vão ter mais relutância em olhar para a América como o farol que os leve e que os guie para o grande internacionalismo liberal. E é isso que devemos esperar. Eu acho que é uma boa notícia o Back to Basics da América voltar a ser decente. O tal America is Back, de forma brilhante, o Pedro Apel explicou, mas vivemos um tempo de pragmatismo e de ceticismo. E Joe Biden, nesse aspecto, tem que ser muito, muito, muito claro a tatear. Só uma última questão em relação à parte europeia e internacional. O que poderá, não quer dizer que vai correr bem, mas uma coisa imediata que pode acontecer é que, na minha opinião, a vitória de Biden diminui o risco de um Brexit hard sem acordo. Esse risco existe, é iminente neste momento, como sabemos, estamos todos distraídos em relação à transição presidencial americana e em relação à pandemia, mas há um risco real, uma bomba relógio neste momento, muito perto de nós, é um hard Brexit, uma saída sem acordo, perante a irresponsabilidade do governo de Boris Johnson em relação ao tema. E é de esperar que, com Trump, Boris Johnson sentir-se avalizado pela América para fazer isso, com Biden, e há uma relação que aparentemente é boa entre os dois, com Biden sabe que não terá esse aval da América e isso parece positivo. Deixe-me só aproveitar aqui, deixe-me saber ainda quanto à questão do mandato do Guterres, muito, Sim, a resposta da questão era para os dois, claro. muito brevemente. Eu que me recordo, o único caso de um secretário-geral não reconduzido foi Boutros Ghali em 96, e não foi reconduzido por veto dos Estados Unidos, que na altura se sentiram descontentes, ou acharam que as reformas das Nações Unidas implementadas por Boutros Ghali eram insuficientes. Em 96, Presidente Bill Clinton. Acho que, de facto, para dar um sinal claro, ou para esta presidência dar um sinal claro a esta administração de apoio às organizações internacionais, de apoio às Nações Unidas, não me parece difícil o apoio a Guterres, até porque, como digo, o padrão é a renovação do mandato, o padrão é os 2 mandatos, ou um mandato de 5 anos renovável, é que de facto os secretários-gerais cumpram a renovação do mandato. Não é impossível que venha a cumprir, mas que venha a haver algum tipo de alteração nisto, mas neste momento não há nenhuma pista, digamos assim, e para além não há nenhuma pista de que os Estados Unidos venham a apoiar outro candidato, que queiram uma mudança com esta administração. Até ao momento não há nenhum que eu tenha reparado, talvez o Germano possa ter algum discurso mais específico ou algum contacto mais específico. Confesso que não identifiquei até agora nada que me pudesse dizer que a administração Biden estaria interessada em mudar a liderança, em mudar o secretário-geral. Parece-me, lá está mais uma vez, que se o objetivo é dar um forte apoio às organizações internacionais, dar um forte apoio ao sistema da ONU, ao direito internacional, parece-me que a renovação do mandato do Guterres, não queria dizer praticamente assegurado, porque é um bocadinho forte, Filipe, mas que não há nenhum motivo muito evidente neste momento para que não seja Guterres à frente das Nações Unidas durante mais uns bons anos. Sim, até porque a questão de Guterres tem também uma relação com a Rússia e, portanto, não me parece que haja qualquer anticorpo de quem pudesse votar, portanto, pelo menos para já. Tudo indica que será um segundo mandato. Pedro, aqui uma questão que ficou há bocadinho subjacente a uma das primeiras intervenções do Germano, é, no fundo, o que é que Trump poderá fazer com este capital não negligenciável de 74 milhões de votos? No fundo, como é que o Pedro pensa que poderá posicionar-se ao longo destes 4 anos Trump e digamos, a sua entourage? Eu diria que essa é a pior pergunta que poderia fazer, porque é uma pergunta que exige um sentido de previsão particularmente apurado e que eu não tenho. Desde há muito tempo que desisti da atividade de fazer previsões, porque cheguei à conclusão que na política internacional elas não costumam correr particularmente bem. Mas isso também é típico dos economistas, esse falhanço nas previsões. Estamos bem uns para os outros. Exatamente. Além disso, porque, mais uma vez, Trump, como o Germano explicou isso muitíssimo bem, eu tentei focar-me apenas na dimensão internacional, não é um ator compreensível se estudarmos 50 políticos americanos
podemos compreender o político americano 51, mas temos muita dificuldade em compreender Donald Trump segundo essas linhas, segundo essa perspectiva. Ou seja, não é de todo um ator político comum, regular, e isso faz com que a grelha como nós costumamos analisar, como nós poderíamos analisar Joe Biden, como poderíamos analisar Kamala Harris, ou Bernie Sanders, ou Ted Cruz nos republicanos, seja quem for, é muito difícil analisar Trump com essas grelhas ou com essa ideia em mente. É preciso perceber ainda o que é que vai acontecer daqui até dia 20 de janeiro, não é? Ou seja, ainda não é exatamente claro. Parece estar a haver alguma concessão, digamos assim, de Trump, ainda que nunca dizendo claramente que concede. Não é claro o que é que vai acontecer quanto à liderança do Partido Republicano, porque se vemos algumas vozes a distanciarem-se, não vemos um distanciamento muito sólido, muito profundo, muito claro. Mesmo nos últimos 4 anos, muito poucas foram as vozes de dissonância evidente, de dissonância clara, muito poucas, quer dizer, mesmo dos atores políticos relevantes, mesmo esses de uma forma geral, mesmo naqueles em que nós víamos alguma discordância, o caso de Mitt Romney, por exemplo, não víamos muito ativa, muito clara, muito persistente essa discordância. E, portanto, até que ponto, é uma expressão um bocadinho traiçoeira, mas eu acho que eu vou utilizar, até que ponto o Partido Republicano se pode transformar no partido de Trump, não é? Ou se pode ter transformado ou se tornar num partido mais próximo daquilo que Trump propõe, não me é inteiramente claro ainda neste momento. Até porque eu percebo o que o Germano diz e concordo com o que diz, mas em boa parte não me parece que o votante médio de Trump tivesse ficado desagradado com os últimos 4 anos. Há questões específicas que evidentemente não correram bem, e uma delas é que as sanções, ou melhor, o endurecimento da política comercial, pasme-se, trouxe vantagens e desvantagens. Completamente imprevisível, de facto, não é? Mas quer dizer, houve segmentos do eleitorado de Trump que beneficiaram, ou que terão beneficiado de um endurecimento da política comercial, e outros onde foi muito evidente esse prejuízo, nomeadamente para os agricultores. Foi muito evidente a ainda maior dependência do Estado Federal e do financiamento do Estado Federal para a sua sobrevivência. De uma forma geral, cada vez que nós olhamos para os estudos de opinião sobre os republicanos e sobre quem vota Trump, não vemos grande discordância, grande descontentamento, grande incumprimento em relação àquilo que era previsto ou proposto, ou o que seja. Eu acho que aqui um ponto também importante é que nós tendemos, eu não tenho uma forma muito clara de explicar isto, talvez o Germano tenha mais do que eu, é que nós tendemos a entender, a compreender o que Trump diz de uma forma muito literal. E não é exatamente da mesma forma como os republicanos o entendem. Não digo todos, evidentemente, e não digo que não haja uma margem muito significativa que não o faça. Mas nós tendemos a compreender o seu discurso de uma forma muito literal e nem sempre é dessa forma que ele é entendido pelos republicanos. E lá está. Do ponto de vista da economia, as coisas correram bem, por muito diferentes motivos. Não vou entrar aqui em detalhe sobre eles, porque seriam demasiados, mas não correu tão mal, ou não correu particularmente mal para muitos dos que votaram em Trump. E, portanto, o caso mais simples, eu, se fosse votante Trump, deixaria de votar Trump por que motivo? Pelo discurso, eventualmente. Sobretudo, isso foi visível, por exemplo, numa certa falta de apoio, sobretudo nesta etapa final, com a questão de John McCain, com o sistemático ataque aos militares, que evidentemente causou dano no voto militar, acho eu. Não há ainda dados muito concretos que possamos medir, mas eu acho que sim, acho que isso é bastante evidente e temos muitos relatos disso. Evidentemente temos a questão racial, temos a questão enfim, dos acontecimentos de Charlottesville e por aí fora, de diferentes grupos, mas mesmo assim não vejo especial motivo para o republicano que votou Trump da primeira vez não ter votado Trump desta. Ou seja, não me parece que estivesse especialmente descontente com Trump. Para além disso, há questões maiores, não é? Que a nós nos parecem um bocadinho longínquas ou difíceis de perceber, como por exemplo o Supremo Tribunal,
não é? E que parecem longínquas, distantes e demasiado abstratas, mas que são bastante importantes para o eleitorado republicano, como é a questão do aborto, como são várias outras. Por isso, tenho dificuldade em perceber até que ponto um eleitor normalmente republicano, normalmente Trump, deixaria de votar Trump, deixaria de votar republicano. É verdade que no eixo mais moderado há sim um objetivo de regresso à normalidade e há uma transferência de votos, ou parece ter sido uma transferência de votos. De resto, parece difícil de medir, e nesse sentido é que eu digo que tenho alguma dificuldade em perceber até que ponto o que é que nós podemos esperar deste partido, o que é que nós podemos esperar, tirando aqueles que saíram da administração, que foi, o Germano deu vários casos, não é? Onde depois de saírem se tornaram claros opositores, mesmo entre os membros do Senado, entre políticos no ativo e políticos não no ativo, são contadíssimos os casos daqueles que frontalmente, tendo uma posição relevante, se mostram frontalmente contra Trump, contra o discurso de Trump, contra as políticas de Trump. E isso causa uma especial dificuldade. E daí esta minha, digamos, impossibilidade ou dificuldade em prever, mas ainda assim tentei dar algumas pistas que acho que são importantes para esse caminho futuro e para o que podemos prever nos próximos 3 meses, 6 meses, 1 ano. Ok, obrigado, Pedro. Temos já aqui, e diria que gostaríamos, portanto, a pensar agora já entrar, digamos, numa reta final do nosso seminário. E aqui uma pergunta para o Germano, do Vasco Alves. Como será a política americana para o Médio Oriente, para a administração Biden, e como será a abordagem dos Estados Unidos relativamente à política agressiva e expansionista da Turquia, seja no Karabakh, seja na Líbia, Síria, Iraque, no Cáucaso? Muito bem, já vou responder só seguindo o que o Pedro estava a dizer, que é muito interessante. Bom, eu acho que se calhar não houve quase perda nenhuma de votos do Trump com os republicanos, ele segurou-os quase todos e aumentou ainda mais a votação. O que é muito interessante nesta eleição é que houve uma expansão dos dois campos. Só para termos uma ideia, há 4 anos, 6% do voto foi nem em Hillary nem em Clinton, entre 6 candidatos. Desculpem, nem em Hillary nem em Trump, entre 6 candidatos. Desta vez, nem aos 2% chegou. Portanto, a polarização levou a uma mobilização dos dois campos. Trump alargou em 10 milhões de votos a sua base, mas Biden alargou em 14 milhões a votação em Hillary Clinton. E, portanto, a vontade dos jovens, das minorias, do conjunto de eleitorado de esquerda que não quis ir votar Hillary, de travar Trump e de não ser desta vez cúmplice da eleição de Trump, sobrepôs àquilo que também foi bastante forte, foi o aumento no voto em Donald Trump. Em relação aos pouquíssimos senadores republicanos que se demarcaram de Trump, e a maior parte continuaram, é preciso perceber quem, dos poucos que levantaram a voz contra Trump nestes anos, o principal, John McCain, morreu há 2 anos e tinha de facto um historial muito próprio de ter sido candidato presidencial e ser um herói americano. O que se passou no Arizona tem, na minha opinião, uma justiça poética, não é? Não foi decisivo, mas podia ter sido. A vitória de Joe Biden no Arizona é de facto inacreditável, tendo em conta o que era o Arizona até há muito pouco tempo, era um estado muito republicano, e foi o fator McCain claramente que decidiu. No caso da Geórgia já foi diferente, foi a mobilização dos negros, e no caso da Geórgia há que perceber o seguinte: o que claramente define as duas Américas são 2 coisas neste momento: o mundo rural e o mundo urbano. O mundo urbano vota em massa nos democratas, o mundo rural vota em massa nos republicanos. O que é que se está a passar em estados como a Geórgia, como o próprio Arizona, como o Texas? Ainda não deu para ganhar os democratas, mas mais 1 ou 2 eleições dará, tendo em conta a redução. Os republicanos ganhavam o Texas por 20, 15 pontos e Trump já só ganhou por 4,5 pontos. É a progressiva urbanização e o aumento das cidades e a redução da população nas zonas rurais. Olhando para o mapa, por exemplo, da Geórgia, vemos que Trump ganhou na esmagadora maioria dos condados. O mapa continua a ser vermelho republicano em quase todos os condados, e há ali 3 ou 4 condados azuis, que são os condados maiores, mais populosos de Atlanta. Isso chegou para ganhar. Isso aconteceu também, por exemplo, na Pensilvânia, mesma coisa, não tão marcado, mas também. E é isso que se percebe. E, portanto, para perceber a vitória de Biden, mais do que uma transferência de Trump para Biden, que quase não existiu, eu diria até, se calhar não existiu, Trump, insisto, aumentou e não reduziu a sua votação, foi essa tendência de progressiva
urbanização dos Estados do Sul, e isso é voto democrata, e também o maior envolvimento no processo eleitoral das minorias que votam democrata. Em relação e depois também em relação portanto, aos senadores republicanos também que falaram, portanto, Jeff Flake, senador republicano que dos poucos que estava contra Trump, não procurou a reeleição e, portanto, estava mais liberto. Lamar Alexander, a mesma coisa. Agora Pat Toomey não vai em 2022. E são casos muito pontuais. O único caso de um senador que esteve quase sempre contra Trump, exceto na votação do impeachment, e foi eleito a votos como republicano e conseguiu reeleger-se, foi a senadora Susan Collins do Maine. Mas é um caso muito específico. E é disto que estamos a falar. E o caso de Lisa Murkowski, mas é num estado como o Alasca que não teria problemas em ser reeleita. Em relação à política no Grande Médio Oriente, é preciso perceber que a saída americana do Médio Oriente começa com Obama, e portanto é de esperar uma progressiva saída dos palcos que já não são de guerra, mas teoricamente ainda são Iraque e Afeganistão por saída americana, mas o que é também de esperar é que, e no caso está aqui a pergunta em relação à Turquia, o que é de esperar é que o presidente dos Estados Unidos, ao contrário do que fez Trump, não seja cúmplice de Erdogan quando isso põe em causa valores fundamentais, e é de esperar uma posição americana mais forte em relação a valores essenciais, como foi a questão dos curdos quando os americanos saíram de lá. Uma falha de caráter por parte do presidente dos Estados Unidos em relação a essa questão, e, posso me enganar, mas é de esperar que no presidente Biden isso não aconteça. E, portanto, outra coisa básica e fundamental que é de esperar neste presidente e no futuro presidente, e que não esperamos deste ainda presidente, é que siga uma coisa básica, que é trate bem os amigos e se distancie de líderes autoritários e esquisitos. E Trump fez muitas vezes o contrário. Obrigado, Germano. Temos aqui uma questão da Miguel, deixa-me dar uma nota muito breve, claro. Que é, eu concordo perfeitamente com o Germano, e acho que há um ponto em especial que é importante notar, que é ainda antes desta questão mais atual da Turquia, que é, por exemplo, a questão do Chipre, onde Biden lançou claramente um documento em que se opõe à ocupação de parte do território do Chipre pela Turquia. Não é uma coisa menor, parece uma coisa muito, muito sólida no tempo, muito imutável, mas quer dizer, também a Guerra Fria era imutável, não é? Também Biden declarou que ia reconhecer o genocídio arménio, o que mais uma vez tem implicações com a relação com a Turquia. Portanto, 2 problemas para a relação com a Turquia, mas também há aqui um terceiro seria a oposição dentro da Turquia, não é? Ou seja, o apoio à oposição da Turquia. Se de facto se vier a manifestar mais apoio dos Estados Unidos à oposição da Turquia, isso será um ponto a ter em conta. Depois há 2 coisas do outro lado. Uma é a questão da NATO e a outra é a questão da Rússia. Ou seja, se de facto Biden quer ser mais forte em relação à Rússia, ou seja, se o seu oponente de uma lógica mais político-militar é de facto a Rússia, vai precisar de aliados e vai precisar da Turquia. E isto faz com que haja aqui uma certa disfunção na forma de como lidar com a Turquia, que não está clara, para já não falar destes problemas mais atuais, como o Nagorno-Karabakh ou outras, não é? Ou a questão da Síria. Ou seja, há problemas mais estruturais que não são menores e que colocam aqui a administração Biden numa tensão sobre como lidar com isto. Para já não falar do mesmo problema que discutíamos antes, que era, será que a administração Biden aprendeu as lições da administração Trump, da administração Bush, ou que não se vai retrair no uso da força e que vai estar mais presente, mais militarizada, mais no terreno? Não é claro, ou não, a mim não me parece claro neste momento, que posição é que a administração Biden, no concreto, em casos concretos, quando os problemas surgirem, como é que vai reagir? Miguel, só para um bocado como nota, enfim, como já perceberam, há 2 coisas que um pouco estão a ser neste webinar. Há uma coisa que não é muito saudável, é que estamos quase ou sempre de acordo, o que é interessante, mas enfim, para o debate também é pouco rico. A outra é realmente, enfim, a minha posição é mesmo muito crítica em relação à ação de Trump, e estou à vontade, não é só agora que ele perdeu, foi antes, foi durante e foi depois. E portanto, um bocado para equilibrar a coisa, eu acho que foi tudo mal com Trump, não, eu acho que Trump faz 3 coisas bem, muito, muito curtas, esporádicas, mas faz 3 coisas bem. Uma,
no seguimento, e aí também para marcar a diferença em relação ao Obama, se o Obama falhou foi na inconsistência da posição com Assad, porque disse que traçou uma linha vermelha em 2013 e depois do uso das armas químicas não foi consequente. Para ser completamente justo, já ninguém se lembra disso, toda a gente fala nessa situação e é verdade, mas se recuarmos ao final de agosto de 2013, início de setembro de 2013, quem tiver essa curiosidade procure, a verdade é que Barack Obama tinha um plano de retaliação a Assad, levou-o ao Congresso, teve apoio bipartidário, e à última aparece Putin como uma intermediação e evita um ataque que já estava aprovado no Congresso. Portanto, também não é verdade que Obama não tenha previsto um ataque a Assad de condenação em relação ao uso de armas químicas. No entanto, a verdade é que não o fez. Trump, para se marcar com isso, depois de uma situação que houve em que Assad usou armas químicas, bombardeou interesses militares de Assad e nesse aspecto fez bem e isto foi em abril de 2017, creio, e foi completamente à revelia de toda a posição de Trump de não se meter em situações que não interessam aos americanos, não gastar dinheiro com isso e não gastar vidas americanas. E acabou por ser relativamente consequente com isso. Fez mal, foi depois de fazer bem, e esse foi o segundo plano em que fez bem, em ouvir os generais em agosto de 2017 e não retirar completamente o Afeganistão, depois fez mal na questão da Síria, depois deixou de os ouvir. Outro aspecto que fez bem, e foi, na minha opinião, o melhor momento de Trump, e houve muito poucos e portanto foi fácil nomeá-lo, foi, não sei se se lembram, na tensão com o Irão, que era uma tensão no Golfo de Aden, que levou a uma situação bastante complicada e bastante tensa. Tinha Kushner, tinha Bolton ainda na altura, tinha Pompeo a dizer-lhe retaliem, tinha havido uma questão com os navios de guerra, retaliem com o Irão e portanto ia haver uma ação e chegou a haver aviões no ar americanos fazer uma ação militar, uma ofensiva militar contra o Irão, e Trump, percebendo que as coisas aí se podiam descontrolar e que isso lhe podia ser custoso, porque depois ia ficar numa situação em que não podia recuar e não tinha interesse nenhum do ponto de vista da opinião pública interna de o fazer, foi ele e não os conselheiros que mandou abortar a operação. E foi por 10, 15 minutos isto. Os aviões já estavam no ar. E foi talvez a única situação em que o Presidente decidiu melhor que os seus conselheiros. Infelizmente, depois não foi consequente e meses depois acaba um bocado para compensar, já quase ninguém se lembra porque o ano está a ser marcado pela pandemia, mas o ano começou a 3 de janeiro de 2020 com a eliminação do general Soleimani, número 2 do regime iraniano, e isto foi uma operação completamente promovida pela administração de Trump. Obrigado, Germano. Havia aqui uma questão, eu diria que para fecharmos, para os dois oradores, colocada pela Teresa Rodrigues, a quem agradeço. Podemos esperar o regresso ao acordo nuclear iraniano? Pedro. Obrigado, Teresa, pela pergunta. Eu confesso desde já que não sou especialista no acordo. Aliás, amanhã mesmo vou dar uma aula de Estudos da Paz e da Segurança aqui na Portugalense, em que tenho a honra de ter uma convidada para nos falar especificamente, que é especialista no acordo nuclear iraniano, porque eu não me sinto capaz o suficiente de o fazer. Parece que são as duas posições agora, neste momento, possíveis. Ou os Estados Unidos juntarem-se novamente ao acordo, ainda é possível. O Irão continua a fazer parte do acordo, portanto é possível os Estados Unidos juntarem-se ao acordo e partirem dessa base, ou então partir imediatamente para a renegociação. Neste momento também não tenho certo qual das duas é que possa ser. Ou seja, é mais fácil no imediato juntar-se novamente ao acordo, mas os elementos que temos dizem-nos que o Irão não está a cumprir o acordo, ou seja, que o Irão continua a desenvolver a sua capacidade nuclear muito acima daquilo que estaria previsto pelo acordo e, portanto, que neste momento não está a cumprir as regras do acordo e, portanto, seria, digamos assim, desvantajoso, ou poderia ser desvantajoso para a reputação dos Estados Unidos juntar-se ao acordo sem nenhuma garantia imediata de que o Irão passasse a cumprir os preceitos do acordo. O próprio Irão tem, nos últimos dias, publicamente, expressado o interesse em que os Estados Unidos se juntem novamente ao acordo, também porque percebe, justamente, que há estas duas opções. Ou melhor, três.
que é continuar tudo como está. Com estas 3 opções, continuar tudo como está, que me parece a menos provável, juntar-se imediatamente ao acordo, tal como está, que não me parecendo a mais provável, há uma série de académicos e de decisores que o defendem por vários motivos. Porque é mais prático, porque é mais imediato, porque, digamos assim, dá uma cenoura ao Irão antes de tentar novamente a estratégia do pau, e, portanto, que eventualmente será vantajoso no imediato isso, embora, como digo, possa haver alguma espécie de dano reputacional. Aquela que me parece mais moderada, mais uma vez, também é preciso não esquecer que em política externa americana, seja democrata, seja republicano, mais à esquerda, mais à direita, mais ao centro, a ideia de agir, de ser forte, digamos assim, de act tough, é permanente, está permanentemente presente. E qualquer que seja o candidato ou como presidente, está permanente presente esta lógica de act tough. Quer seja act tough do ponto de vista militar, quer seja até numa lógica mais económica, que é o que tem vindo a transparecer nos últimos anos. Portanto, eu diria que é muito provável que a administração Biden faça um grande esforço para voltar a um acordo. A dúvida será se é o acordo como existiu, como foi assinado, ou se é uma renegociação, sendo que essa renegociação espera-se, ou prevê-se, que possa ser bastante dura. Não vejo nenhum motivo para que os Estados Unidos abdiquem de uma posição mais forte, tirando aquela que expliquei, que é a de mais rapidamente entrarem no acordo e de tentarem moldar a ação do Irão já estando dentro do acordo, em vez de moldarem a ação do Irão por construir um acordo novo. Essas são as 2 grandes opções e neste momento não tenho presente, não me parece ainda claro que isso esteja perfeitamente definido. Acho que neste momento é mais aquilo que o Germano disse bem, penso que na primeira intervenção. Os elementos do primeiro dia parece-me que estão muito claros, não é? Juntar-se novamente ao Acordo de Paris, ou seja, as decisões do primeiro dia parecem muito claras. Esta não diria que é do primeiro dia, para aí do 7º dia, e sendo do 7º dia tem diferentes caminhos por onde chegar ao destino, e parece-me que esses diferentes caminhos vão ser alvo de discussão e não são ainda muito evidentes, mas talvez o Germano possa dar aqui alguma dica mais específica do que as que eu posso dar aqui à Teresa. Muito rápido no seguimento, eu acho que os Estados Unidos de Biden vão acabar por voltar ao acordo nuclear do Irão, mas é preciso explicar que neste momento não há condições para isso. Porquê? Mais uma vez, porque não é possível fazer um rewind de há 4 anos. Estes 4 anos não foram inóculos. A situação do Irão é a prova mais provada do que se chama de profecia autorrealizada. Ou seja, Donald Trump, de forma errada, mas especialmente hábil, diabolizou o Irão e usou o acordo nuclear do Irão, que foi o maior legado de política externa de Barack Obama, foi um grande sucesso, não foi só uma questão Estados Unidos e Irão, foi Estados Unidos, Irão, Rússia, China e potências europeias, um acordo de 5+1, e foi o melhor exemplo de como, através do multilateralismo, se consegue não haver milagres, mas reduzir tensões através de consensos mínimos. O Irão tem um profundo interesse no acordo porque precisa de reduzir e baixar as sanções de que é alvo por interesses económicos e também estratégicos, não só junto da América, mas também da Europa, da Rússia e da China. A Rússia foi fundamental como elemento intermédio, mas a partir da perigosa proximidade e quase cumplicidade em que havia quase algo condicionado de Trump em relação a Putin, nos anos de Trump, Putin e a Rússia teve um excessivo ascendente com o Irão e os Estados Unidos diabolizaram o Irão com a política de Trump de aproximação à Arábia Saudita e a Israel na política do Médio Oriente, com Israel e a Arábia Saudita sendo uma espécie de representantes proxy da administração de Trump na região. E dentro disso interessou a Trump diabolizar o Irão. A denúncia dos Estados Unidos do acordo do Irão levou a que, até Trump, o Irão estava a cumprir, não havia qualquer registro de incumprimento por parte de inspectores independentes da Agência Internacional de Energia Atómica, e com a posição de Trump e o comportamento dos Estados Unidos de Trump, o Irão sentiu-se solto e, embora ainda no acordo, fez tudo para que os países europeus continuassem. Os países europeus tiveram um bullying diplomático e económico por parte da administração de Trump para saírem do acordo. E o Irão, de facto, também não sou um especialista, mas daquilo que tenho lido nos últimos tempos, estará a incumprir.
estando a incumprir, naturalmente, que Biden não deve voltar ao acordo do Irão nos atuais termos. Tem que haver uma negociação, tem que haver novas conversas, uma reaproximação entre Washington e Teherão. Recordo que, do ponto de vista, o regime de Teherão é um regime muito pragmático, e apesar do que aconteceu com a situação de Soleimani, se repararmos, isso foi depois daqueles dias houve um reconhecimento por parte do Irão notável de que houve um abate por engano do avião canadiano, depois aquilo passou e depois veio a pandemia. E nestas eleições americanas, por parte de Teherão, nunca ouvimos o apoio de Biden na manipulação de Trump. Ouvimos, não nos interessa quem é o Presidente da América, interessa-nos que nos respeite. E, portanto, vai abrir-se aqui um novo quadro que, na minha opinião, levará ao regresso dos Estados Unidos ao acordo nuclear do Irão. Como explicou bem o Pedro, é melhor manter o acordo e renegociá-lo do que rasgá-lo e haver um novo. Mas a verdade é que o acordo era bom para todos, porque retirava durante muitos anos a ameaça de um programa nuclear iraniano que, embora eles digam que não fosse, podia ter efeitos ofensivos, e para o Irão tinha uma vantagem económica. E, portanto, o caminho pode ser esse, mas não nos podemos esquecer que o quadro no Médio Oriente mudou muito nestes 4 anos. Os Estados Unidos retiraram-se, deram grande aval a Riad e agora não a Tel Aviv, mas a Jerusalém de Netanyahu, também é outra questão a ver. No entanto, é preciso ver que Biden tem uma boa posição também com os israelitas, portanto, tudo isto vai-se mudar. Acho que Biden tem boas hipóteses pelo seu posicionamento de colocar os Estados Unidos no acordo nuclear do Irão e, ao mesmo tempo, manter ali uma posição do que é o quadro do Médio Oriente. Mas é um risco e, acima de tudo, é um caso de uma profecia autorrealizada. Trump dizia que o Irão era uma ameaça maior do que era, mas a partir do momento em que diabolizou, o Irão passou a ser mesmo uma ameaça maior do que era. Só, se eu puder em 20 segundos, muito rapidamente mesmo, Claro que o sim. instrumento nuclear, isto é mesmo muito breve, embora evidentemente ele tenha uma dimensão ofensiva, não é? Nós pensamos, por exemplo, na Coreia do Norte, não é? E os testes dos mísseis balísticos, ele serve um propósito eminentemente defensivo. Ou seja, ele é um alarme para a casa ou um cão à porta, ou seja, é uma garantia, digamos assim, de defesa, que evidentemente para mostrar a sua eficácia, digamos assim, para garantir que funciona, tem que ter uma dimensão ofensiva, não é? Tem que ser capaz de colocar o míssil nas costas dos Estados Unidos, onde seja. Pronto. Mas isto é importante para termos também presente que muitas vezes estas profecias do fim do mundo, digamos assim, que são muito comuns, por exemplo, no caso da Coreia do Norte, não é? Nós estamos muito habituados a ver que uma espécie de discurso de que o desenvolvimento de um programa nuclear por parte da Coreia do Norte é a garantia de catástrofe mundial. E muitas vezes o Germano mencionou a questão prática, ou a dimensão prática, pragmática do governo iraniano. Quer o governo iraniano, quer o governo norte-coreano, apesar daquilo que nós conhecemos, têm demonstrado uma dimensão pragmática do ponto de vista da negociação internacional muito, muito significativa e muito acima daquilo que nós podíamos esperar. Estamos habituados a retratar determinados líderes e determinados governos como irracionais, como um comportamento incompreensível, e na esmagadora maioria dos casos não é assim. Nós podemos não ter as ferramentas para os compreender, mas não são de todo incompreensíveis. Isto é verdade para a Coreia do Norte, ou para o Irão, ou para tantos outros. O Irão é mais complexo, é mais confuso, porque a cena regional é bastante mais difícil, Israel, Arábia Saudita, mas sobretudo queria deixar esta mensagem que é importante. O instrumento nuclear, apesar de ter uma capacidade ofensiva, claro, no caso da Coreia do Norte, é sobretudo para fins defensivos, para evitar uma invasão, um ataque, o que seja, e, para além disso, também não é menos importante do que isso, ter em conta que estes Estados têm mostrado bastante capacidade de diálogo, de negociação, de chegar a acordo, e que nem são absolutamente irracionais, como estamos habituados a retratar, nem são, digamos assim, não é impossível chegar a acordo, não é impossível compreendê-los, é possível compreender, é possível chegar a um acordo, e que não é, digamos, as profecias de fim do mundo que muitas vezes fazemos quando falamos do nuclear, não têm uma tradução imediata com a realidade. Há muitas etapas até esse fim do mundo. Ele é possível, fica muito mais perto, é verdade que sim, daí estas tentativas de não proliferação do nuclear, mas não é garantido que isso nos coloque à porta de uma autodestruição do planeta. Obrigado, Pedro. Obrigado, Germano. Portanto, daríamos por concluído
animadíssimo final de tarde. Teríamos certamente aqui conversa para mais algum tempo. Obrigado a todos pela participação, pela vossa presença. E eu deixaria já aqui um repto, tanto ao Pedro como ao Germano, que é voltarmos a encontrar daqui a sensivelmente um ano, como uma iniciativa que eu realizei com o Germano há uns anos atrás, que fizemos o balanço do primeiro ano da presidência Trump. Haverá certamente muita coisa para falar e tínhamos a esperança fundada que daqui por um ano, embora independentemente de todas as virtualidades do digital, possamos realizar uma iniciativa semelhante, preferencialmente de modo presencial, digamos, de modo clássico que todos nos habituamos. Agradecer a vossa presença, esperar ficar também na expectativa de alguma, de aumentar aqui a minha prateleira, que estou ali à frente a ver os 4 livros do Germano. O último tinha um título muito sugestivo, isto não é bem o Presidente dos Estados Unidos, vamos ver se dentro de pouco tempo ou não haverá um... Daqui a 2 meses já não vai ser, se calhar. Exatamente. Passa de não é bem para deixou de ser. Vamos ver se daqui por um ano grande parte destes temas que ficámos aqui em aberto e que enchem aqui 2 ou 3 páginas do meu caderno, no meu bloco de apontamentos. Seguramente teremos muito conversado aqui por um ano, fazermos um primeiro balanço do que passou. Obrigado a todos pela presença. Obrigado, Miguel. Bom final de tarde, saúde e obrigado. Um abraço. Muito obrigado.